Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. Para a gente determinar a frequência com que o Rafael vai perceber as ondas, a gente pode usar a equação que rege o fenômeno, que no caso a frequência percebida vai ser uma frequência diferente da frequência que está sendo gerada, porque tem movimento relativo entre a fonte e o receptor, que é o Rafael. Então isso trata-se do efeito Doppler. E a frequência percebida pelo receptor pode ser calculada da seguinte maneira: frequência percebida igual à frequência da fonte, F0, que multiplica uma razão. Essa razão é entre duas velocidades. No numerador, a velocidade das ondas. No denominador também tem a velocidade das ondas. E no numerador você vai somar ou subtrair a velocidade do receptor. Enquanto que no denominador você vai somar ou subtrair a velocidade da fonte. Se o movimento for um movimento de aproximação, fonte e receptor se aproximando, a gente usa o sinal positivo no numerador e o sinal negativo no denominador. Então esse mais e menos é quando for aproximação. Velocidade relativa de aproximação. Se a fonte estiver parada, V da fonte é zero. E o receptor está em movimento, que é o caso dessa questão. Se for o contrário, se for o receptor parado e a fonte se movendo, aí VR é zero e a velocidade da fonte é a velocidade com que ela se move. Mas pode acontecer da velocidade relativa ser de afastamento. Aí você vai usar o sinal negativo no numerador e o sinal positivo no denominador. Então, o menos e mais é quando for velocidade relativa de afastamento. Nesse caso, quando é aproximação, a frequência percebida é uma frequência maior do que a frequência que está sendo gerada. A aproximação, a frequência percebida, vai ser maior que o F0. E no caso de afastamento, a frequência percebida vai ser menor que a frequência gerada. Então, para resolver o problema, a gente pode usar essa equação, lembrando que nesse caso a fonte está em repouso. Então, a frequência percebida pelo Rafael é a frequência que está sendo gerada. São 2 pulsos por segundo, então são 2 Hz. No denominador, a fonte está parada. A gente vai colocar só a velocidade aqui da onda, V, que é 1. E no numerador, a gente coloca 1, que é a velocidade de propagação da onda. E como é a aproximação, o Rafael está se aproximando, a gente coloca um mais. E a velocidade do Rafael também foi fornecida. Então, a frequência percebida vai ser 2 vezes 2,5. 1 mais 1,5, 2,5. O parênteses vai dar 2,5. 2 vezes 2,5, 5 Hz é a frequência percebida pelo Rafael. A alternativa correta, então, é o da letra D. Essa maneira que nós resolvemos, a gente utilizou aqui a equação de frequência percebida para o efeito Doppler. Mas a gente poderia fazer sem usar essa equação. Uma outra maneira de fazer é usar a equação fundamental aqui da ondulatória, V igual a lambda F. A gente sabe que a velocidade foi fornecida, é 1 metro por segundo, a velocidade da onda, e a gente pode calcular o comprimento de onda dessa onda. F é a frequência que está sendo produzida, frequência da fonte, 2 pulsos por segundo, 2 Hz. Aqui a gente sabe que a distância, então, entre uma crista e outra vai ser de meio metro. O lambda é essa distância aqui na figurinha, entre uma crista e outra. Esse é o lambda. E aí a gente raciocina da seguinte forma: a onda está se propagando a 1 metro por segundo. O Rafael, 1,5 metro por segundo. Então, a velocidade relativa do Rafael em relação às ondas é de 2,5 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa. E ele vai passar entre uma crista e outra, que tem um comprimento de meio metro, vai percorrer, então, uma distância, que é de meio metro, com a velocidade relativa de 2,5 metros, e vai levar um tempo para passar entre uma crista e outra. Esse tempo vai ser a distância, que é meio metro,
e a velocidade relativa, que é 2,5. Esse tempo vai dar 1/5 de segundo, ou 0,2 segundos. Esse tempo corresponde ao intervalo entre a passagem de uma crista e outra. Para o Rafael, isso vai ser o período da onda, o período 1/5 de segundo. Então, a frequência com que ele vai perceber, F, é o inverso do período. Inverso de 1/5, 5 Hz. É outra maneira de resolver o problema. Ok, jovens? Está a resolução de mais uma questão. Um abraço.